tarde. Então, como vocês já sabem, as nossas aulas estão sendo todas gravadas, elas são disponibilizadas no canal do ITOP, né? Vocês podem ir lá hoje mesmo assistir essas aulas. E a de ontem eu ainda não, acho que eu não subi essa aula hoje ainda, mas eu vou subir daqui a pouco, quando terminar o horário eu já subo. Eu estou tendo cuidado de subir todas as aulas, né, as lives, para quem quiser assistir. E estou continuando mandando para vocês, né, pelo meu canal. Hoje tem 3 vídeos gravados no meu canal para vocês assistirem, tá? Vocês têm o link lá naquela barra de link, né? E eu vou mandar de novo hoje aí no... Vou mandar do meu canal para vocês, que aí vocês entrem e assistem o que vocês quiserem. Então, eu estou tendo cuidado de mandar para vocês os vídeos, porque lá no ITOP demora um pouquinho a edição. Então, esses vídeos de hoje provavelmente vai sair semana que vem. Aí já passou até nossa prova, já até fechou a disciplina. E não tem como eles fazerem antes, porque a gente, por exemplo, a revisão, como é que eu vou saber o que que eu vou precisar abordar mais, né? Se a aula nem terminou. E se eu mando hoje para eles, eles não vão conseguir editar, porque são várias turmas que a faculdade tem, né? Então, edita alguns e outros não vão conseguir, porque não tem como uma pessoa conseguir fazer todos. Então, até novela, né, filme é feito bem antes tudo, né? Só que a aula não tem como, a aula ela é dinâmica, né? Muda uma coisa do dia para o outro. A gente faz um roteiro, um planejamento, mas alguns assuntos precisam ser reforçados na medida em que a gente vai corrigindo as atividades. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Eu vou modificar o meu slide aqui, né? E também a minha live. Eu vou colocar agora para dividir com vocês a revisão final, né? E vocês vão poder assistir por aqui. Quem for chegando, eu vou inserindo na sala. Então, boa noite para todos, né? Já tinha dito boa noite, mas chegou alguns agora. Essa é a nossa última aula, né, do oitavo período, e a gente vai estar trabalhando, né, culminando essa disciplina Educação e Direitos Humanos. A nossa aula de hoje, ela tem um foco, a revisão de todos os conteúdos, né? O objetivo da gente fazer essa revisão de todos os conteúdos é reforçar o processo de aprendizagem acerca, né, dos temas estudados durante a nossa disciplina. Então, nós vamos estar abordando várias temáticas e vocês não se desesperem. Se perder alguma coisinha, vocês podem depois pegar os vídeos e assistir a live de novo, tá? O importante é vocês focarem no que a gente está falando aqui, relacionando com aquilo de informação anterior que vocês já têm. Então, nós iniciamos a nossa disciplina falando para vocês, né, sobre educação e direitos humanos. Começamos falando sobre direitos humanos, né? E iniciamos as nossas aulas dizendo que não é só uma aglutinação de declarações e leis. Então, não são só a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é direitos humanos, e não são só LDB, só Constituição, e não é só a escola, né, que é a educação, só o conhecimento formal. Então, são direitos, quando a gente fala em direitos humanos, a gente precisa compreender que existe todo um processo de construção histórica. Então, essa construção histórica, ela foi realizada pelos atores em cada momento da história. Nós tivemos desde a antiguidade até a contemporaneidade para construir o que a gente chama de direitos humanos. E pasmem vocês, né? A antiguidade a gente data bem antes de Cristo, né? Grécia, Roma, os filósofos. Aí, então, a gente fala primeiro da contemplação, dar nome às coisas. Então, de lá para cá, 2000 anos e alguma coisa, 3, 4 mil anos, que eu não, a história, né, a pré-história não conta, mas a história em si, o período da antiguidade, conta, e antes de Cristo, né,
1.500 anos, 2.000 anos antes. Então, de lá para cá, a gente vem caminhando, né? E até hoje a gente ainda não respeita o ser humano. Até hoje ainda falta muito para se construir de fato, né? Como um cidadão, como um ser de direito. Então, nós podemos afirmar que, mesmo avançando na história, aqui na América Latina foi tardio, né? Em relação aos países europeus. Então, nós podemos afirmar que a chegada dos direitos humanos na América Latina, ela foi bem tardia. Primeiro, pela questão do descobrimento, entre aspas, né, que é a chegada dos espanhóis, dos europeus, né, dos portugueses, que eles vieram para cá, os europeus, e povoaram toda a América, né? Salvo a América do Norte, que foi pelos ingleses, o restante foi espanhol e portugueses, alguns franceses, mas espanhol e portugueses foi os que reinaram por aqui. Então, nós chegamos a ter um período de descoberta em 1500, né, descoberta entre aspas, e foi fruto de muitas lutas para chegar onde nós chegamos hoje em questão de direitos humanos. A sociedade era na visão aristocrata, né? Eles tinham a visão deles, eles tinham os direitos, eles defendiam os direitos deles. Então, os colonizadores, né, eram os senhores de privilégio, e a população em geral era renegada, né, era abandonada, era largada. Essa construção da pessoa como sujeito de direito, ela é uma coisa muito recente, principalmente aqui. Na Europa foi um pouquinho antes, né, com o advento da Revolução Industrial, francesa, inglesa, né? Mas aqui na América do Sul, ela é bem depois. Então, a noção de garantia, né, garantida na lei, ela já existe desde 1800, 1900. Então, lá já começam as declarações, os decretos, tudo. E esse amontoado de papel que foi construindo de lá para cá, ele não atende às demandas. O papel em si, ele não faz ações. Então, as ações, elas precisam ser construídas por pessoas, né? Então, nós temos aí uma dificuldade, principalmente aqui na América do Sul, né? Mais especificamente no Brasil, nós estamos no nosso foco, de fazer a implementações de ações para fazer, né, a pessoa ser um sujeito de direito. Passa, inclusive, pela educação, né? Muitas pessoas foram excluídas no decorrer de muitos anos. Então, a educação, ela vem para contribuir. Então, ela vem para contribuir no processo de educação e direitos humanos, porque ficou para a escola o papel, né, tá na Constituição, tá na LDB, né, e na LDB é bem claro que é fazer, né, o preparo do cidadão, né, para exercício do trabalho, para exercício pleno da cidadania. Então, a escola ficou de fazer esse papel da formação cidadã. Por isso, né, investir na formação do professor, e este, né, precisa buscar conhecimento. Vocês estão aqui por livre e espontânea vontade, porque vocês não são obrigados nessa faixa etária da idade de vocês por lei a estudar, mas vocês optaram para trilhar esse caminho. Então, vocês estão buscando conhecimento. Alguns vão falar, mas eu sou forçado pelas circunstâncias da vida, econômica, né? Conhecimento mesmo que eu preciso, trabalho. Então, tem, mas não é aquela do legal, né, da lei que lhe impõe, como as crianças que são obrigadas a frequentar a escola sob punição até para os pais de perder a guarda dos filhos, né, menor de idade. Então, a educação aqui no Brasil, ela é parte, né, é direitos humanos. O Brasil optou por assinar acordos, né, assinar adesões. Essa opção, ela não é verdadeira, né, assim, eu quero ir lá e fazer. Não, é praticamente imposta pelas condições péssimas de educação que o Brasil enfrenta. Então, o Brasil, ele tem um histórico de, como é que eu digo para vocês, de exclusão no processo todo, né? Então, o Brasil deixou muitos grupos fora do processo de fazer parte de cidadania, né? De exercício da cidadania. Então, nós ficamos com muitos grupos, e para vocês terem noção, a nossa população, até 30 anos atrás, era quase a metade, não tinha nem ensino fundamental completo. E hoje nós ainda estamos com a metade sem ter ensino médio, né? Então nós temos uma carência muito grande,
Porque atrelado à falta de conhecimento vem o desrespeito aos direitos, vem uma série de fatores aí que continua prejudicando o Brasil para se tornar um país desenvolvido, né? Então ele está sempre subdesenvolvido ou em desenvolvimento. Então, nós temos uma herança de abandono por parte do Estado e uma herança dele de discriminação. Teve grupos inteiros que foram discriminados ou dizimados, né? Nós temos tribos indígenas inteiras que foram dizimadas e nós temos grupos quilombolas, tudo também que foram discriminados. E nós temos, fora isso, nós temos a questão dos escravos, né, que é uma dívida enorme, a questão da má divisão de renda, que é uma omissão do Estado. Vocês vejam que agora todo mundo está com salário congelado e nós vamos ter que passar aí 20 anos sem reajuste salarial e agora, aliás, sem aumento salarial e agora mas sem reajuste até 2022, né? Até dezembro de 2021, ninguém pode subir salário de ninguém, mas tudo pode subir, água, luz, energia, transporte, alimentação, tudo, vestuário, remédio, só não pode subir o salário. Então, a gente vai continuar com problemas. Hoje nós temos, né, avançamos muito, nós temos uma rede de proteção, e eu falava, né, rede de proteção para mulher, para negro, para indígena, para pessoas em situação de violência, criança, vítimas de abuso, e aí vai, né, trabalho escravo, nós temos uma rede de proteção, mas continuamos em situação de vulnerabilidade. Por que a gente continua em situação de vulnerabilidade? Porque essas redes de proteção, elas não conseguem abarcar todas. Exemplo, por exemplo, a violência contra a mulher. Não consegue abarcar, porque não tem onde colocar essas mulheres. Elas não têm como sobreviver, não tem larga o marido, às vezes é ele que cuida de 3, 4 filhos com ela lá, né? O salário mal dá para comer, mas tem um teto para morar. E aí ela sai e vai para onde? Então aí ela opta por eu deixo meus filhos com alguém, eu deixo com ele, eu carrego meus filhos, melhor eu ficar com ele. Então aí começa uma dificuldade muito grande, né? A outra aqui é a questão outra temática que a gente estudou, é a questão dos documentos, né, referência para a educação e direitos humanos. Porque se então a educação e direitos humanos no Brasil, a educação precisa assumir esse papel, precisa estar amarrado em alguns documentos. E os documentos que faz com que os direitos humanos seja trabalhado nas escolas são vários os documentos, mas a gente lembra da Constituição, a gente lembra da LDB, a gente lembra do ECA e outros, né? Então, esses documentos de referência para a educação e direitos humanos, ele abarca 3 coisas. Primeiro, o direito à educação, que está na Constituição e está na LDB. Depois, os direitos humanos na educação, que amarra na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no direito à educação, que está na LDB, e também na Constituição e no ECA. E o ensino de direitos humanos na escola, que está dentro do Plano Nacional de Educação e dentro do ECA, e está dentro do documento que foi elaborado para esse fim, que é como trabalhar direitos humanos na educação, né? Os países, eu coloquei para vocês, eles são livres para aderir, mas quando eles fazem a adesão, eles passam a ter que cumprir. Eles é como se você fosse de um determinado grupo e que obrigasse todo mundo a usar aquele tipo de roupa, e você não usasse, você ia ser pressionado a usar, ou não cortar o cabelo, ou não usar pintura, ou todo mundo... É uma espécie de grupo fechado, né? Então, entrou, segue as regras. É igual quando você matricula na faculdade. Você não tem que assistir às aulas, você não tem que fazer as tarefas. Ah, eu não sou obrigado. Não é, entre aspas, porque se você não fizer, vai ter um processo aí de meio que punição, que é refazer a disciplina, não é isso? Então, as ações conjuntas que são feitas, né, nesse país, elas podem se inspirar nos países vizinhos. Por isso que a América tem avançado, né, porque um país faz e serve de exemplo para outro. Para trabalhar essa proposta de educação e direitos humanos, nós precisamos focar primeiro no histórico, né? O que é direitos humanos, como foi construído, explicar, demonstrar, apresentar a importância de ter esse documento. Oi, desliga o microfone.
Então, os valores é outro foco que precisa ser focado, né? Tem alguém com o microfone ligado? Oi? Desliga o microfone. Então, os valores, eles precisam ser trabalhados, né? Não como uma perpetuação dos valores em si, mas os valores que permeiam a nossa sociedade, né? Aqueles valores necessários para a gente viver nessa sociedade. E claro, para trabalhar tudo isso, né, o histórico, os valores, nós precisamos desenvolver as metodologias. Então, essas metodologias é como eu vou fazer, né, como eu vou trabalhar, como eu vou realizar, né, ações que meu aluno aprenda. E depois, por último, fortalecer isso no dia a dia. Por isso que a gente propõe sempre, né, o uso do projeto, o uso do envolver o aluno. Se eu envolvo, de repente eu aprendo, né? Então, o plano, nós fizemos o processo de educação em direitos humanos, foi feito um plano. E esse plano é um documento, né? Claro que precisa ser colocado em prática e precisa ser incorporado por todos os educadores. Então, esse plano, ele foi criado baseado naqueles documentos legais que eu falei para vocês, né? Declaração, conferência, Constituição, LDB, ECA, Resolução de Educação Especial, Indígena, do Campo, de mulheres, de grupos afros, então, de alunos especiais. Então, foi feito em vários documentos para poder se construir esse plano de educação em direitos humanos, né? Que não pode ser educação em direitos humanos, a primeira coisa que tem que garantir é a educação para todos. Então, o objetivo, né, é criar condições e fortalecer a democracia, garantindo, né, a educação para todos. Então, criar condições de fortalecer a democracia e garantir a educação para todos é o primeiro objetivo do Plano Nacional em Educação e Direitos Humanos. Porque com democracia existe participação e todos na educação, todos vão ter condições de aprender, conhecer e tudo. Desliga o microfone. Então, com ações, né, que se iniciam desde a educação infantil e vai até as pós-graduação, né, porque nós precisamos, durante toda a vida da escola, garantir que as pessoas tenham acesso ao conhecimento, garantir que elas tenham exercício da democracia, da participação nos processos. Então, os séculos de descaso e abandono, e até de inculcação de atitudes equivocadas, é que tem sido o maior desafio em trabalhar a educação em direitos humanos. Por que isso? Porque são esses séculos de descaso e abandono, significa que nós vivemos um grande período era monarquia, depois de império, depois de república, depois de ditadura, desculpa, república, mas aí na república teve a democracia, a ditadura e agora a democracia de novo, né? Então, esses períodos, eles não, por as pessoas terem ficado muito abandonadas, né, muito relegadas ao abandono, nós só tivemos a partir da Constituição de 88 a mudança para inserir no aspecto legal, né, e garantir a luta e a construção da educação para todo mundo, né, e do fortalecimento da democracia. Então, de 88 para cá é muito recente, nós podemos dizer que essa prática de democracia e de educação para todos está engatinhando no Brasil se você comparar com outros países do mundo, inclusive aqui da América Latina, como Chile, Uruguai e Argentina. Então, educação e direitos humanos em ambiente escolar é uma... Gente, tem a pessoa que continua com o microfone ligado. Verifiquem seus microfones, por favor. Então, educação e direitos humanos em ambiente escolar, ele precisa contar, né, com vários aspectos assim de ações e de atitudes voltadas para fazer o processo de inclusão. Então, a educação em direitos humanos no ambiente escolar, ela
precisa começar partindo do princípio de que a maioria dos nossos alunos não costuma, né, ter esse assunto no seu cotidiano, e nem mesmo os educadores. Muitas pessoas só veem direitos humanos com preconceitos, né, ou conceitos prévios trazidos pelo senso comum. Então, a maioria nunca leu, nunca estudou, nunca buscou saber nada, nunca leu a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí chega e fala, é coisa de defender bandido. Leu todo? Já viu? Você já pesquisou, investigou? Defende todo ser humano. Se o preso é um ser humano, então ele também tem seus direitos. É claro que ele tem outros que ele não vai ter, que não vai exercer, porque ele está recluso, porque ele feriu algum outro direito de outro ser humano. Mas isso não faz dele um ser sem direito. Então, cabe à educação fazer uma mudança de cultura pelo fim da discriminação e da exclusão. Nós temos que aprender a mudar nossa concepção, né, de senso comum. E o ambiente escolar precisa valorar o ser humano, dar valor ao ser humano. Precisa respirar direitos, ampliar a cultura, né, da prática democrática. Só assim nós teremos condições de ter um ambiente propício para a educação em direitos humanos, né? E como é que isso vai se dar na sala de aula? Os conteúdos em educação e direitos humanos são interdisciplinar e transversais. E eu falava para vocês, né, isso aí, esses últimos dias aqui, sobre os conteúdos em educação e direitos humanos, que o professor precisa conhecer as temáticas, né, da realidade, precisa instigar os alunos, levantar problemas, né, levantar temas, levar para a sala, elaborar em projetos, problematizar as questões, né, abordadas, de forma, né, que os alunos consigam adentrar essas informações e buscar resposta para as perguntas que são feitas, né, para a problematização. Então, precisa ter um ambiente democrático e de autonomia para os alunos aprenderem a ir atrás, né? Os alunos precisam buscar resposta, porque eu já disse para vocês, nem tudo está nos livros. Então, educação, inclusão e acessibilidade. Eu vou para os meus últimos 10 minutos, nossa, como a aula passa rápido. Então, os espaços devem garantir a acessibilidade arquitetônica, de comunicação, a pedagógica, a tecnológica e outras mais que se fizer necessário, né? Ah, mas não tem dinheiro. Tem sim. O aluno especial conta dobrado. Então, se ele tem uma deficiência, se ele é declarado no censo como especial, ele vai contar em dobro, né? Para ajudar nessa prática nas escolas, foram criados comitês de educação. Nas 3 A minha aula E deu agora, quem se habilita? Minha aula deu uma Ela fechada. voltou. Peraí, voltou. Eu não sei o que foi. Voltou, professor? Então, foram criados os comitês, Voltou. né, em EDH, tá dizendo que está acabando, está com instabilidade, deve ser minha internet. Então, Estou entendendo mais nada. Deixa! Não Vambora, sei gente, vambora. não sei o que aconteceu, mas deu um pique, não sei como foi que fechou a live e voltou. Mas não foi o final ainda, né? Que quando vai finalizar. Então, criaram os comitês, né, a nível federal, estadual e municipal. Esses comitês eu expliquei para vocês, que são grupos, são pessoas, Não me representantes da lembro. comunidade, da sociedade, né? E que esses comitês, eles têm a finalidade de formular propostas de política com a construção, né, de seus planos de educação em direitos humanos. Nós temos o Plano de Educação em Direitos Humanos Nacional, temos o estadual e temos o municipal. E as escolas precisam fazer os delas, que está dentro do projeto político pedagógico. Eu acho que vocês devem estar lembrando. Lembra, irmã, que eu falei sobre isso? Obrigada. Então, a irmã fez a pergunta na época sobre esse assunto. Então,
acompanhar nessas propostas, fiscalizar as práticas dessas e propor novas ações, né, que precisam para poder atender demandas. Vamos supor que eles descobrem que tem alunos que não aprendem porque não têm condições de comprar, de chegar na escola, vai ter que botar um ônibus, vai ter que se virar. Tem alunos que não vai porque não consegue, não tem uma escola perto da casa deles, né? Então vai ter que abrir uma escola lá perto, e aí vai. Então, propor novas ações para a educação ser, né, em direitos humanos. Muitos comitês propõem documentos para ajudar na educação de direitos humanos, que é o caso de São Paulo, que propôs 7 livros. E esses 7 livros, eu até falei, botei um para vocês, né, uma cartilhazinha, e são 7 livros. Ai, ai. Maravilhosos, né? Vocês podem ir lá, eu vou botar no final da aula um link para vocês entrarem lá e acessar os 7 livros que o Estado de Eu São vou Paulo atrás. propôs, né? O comitê ajudou a elaborar junto com as universidades e o Estado não, desculpa, o município de São Paulo tem 7 livros para guiar os professores em como proceder com temas exclusivos, né? Aquele nosso era a questão da acessibilidade e da inclusão, né? Mas tem outros temas. Então, propor, né, documentos, inclusive cartilhas, e eles vão buscar parcerias, né, estudos para fazer formação, para elaborar material, para levantar dados, etc. A diversidade e a discriminação na sala de aula, né? Então, em pleno século XX, ainda está presente, né, o fruto de culturas equivocadas e que geraram, estão faltando um pedacinho, né? Fruto de culturas equivocadas que geraram discriminação. Então, fere a lei, pois a Educação e Direitos Humanos afirma que todas as pessoas devem ter possibilidade de usufruir de uma educação não discriminatória e democrática. Democrática quer dizer acesso, né? Está democratizado, todo mundo pode participar. E discriminatória é a questão de que por você ser diferente, ou por você ter um aspecto, uma origem, uma crença, um credo, um sexo, você for diferente do que a maioria preconiza, a maioria estabelece como o correto, você passa a ser discriminado, né? E aí nós temos que levar em conta que a diversidade, ela é uma riqueza do nosso país. E ela precisa ser bem tratada e bem respeitada, né? Agora, eu até mandei um videozinho hoje para algumas alunas. Eu lembro que eu mandei para a Graciela, acho que para a Antônia, não lembro, para a Alessandra. Eu mandei para a Dileus, eu mandei para alguns alunos. Uma cartilhinha que fala sobre essa questão da inclusão, só que na área da religião. Então, cabe aos educadores compreender os direitos e combater as discriminações, incluindo, né, todos no processo de aprendizagem. Direitos humanos e cidadania, né? Só com respeito aos direitos teremos de fato a cidadania. Nós não temos outra forma, né? E cabe à escola trabalhar para termos essa cidadania. É um espaço onde nós socializamos, aprendemos e construindo, né, diferentes aprendizagens. Construímos, desculpa. Então, os profissionais da educação precisam compreender que a cultura existe e ela tem equívoco, né? A cultura que nós temos aqui existente, ela tem muito equívoco. Infelizmente, não se muda a cultura de um dia para o outro, mas isso não significa também que eu vou desistir. Lembra? Se eu aprendi errado, eu posso aprender também o certo. Capacidade de aprender eu já tenho. Então, estarmos abertos ao novo e combater, né, no seu cotidiano práticas que não respeite ao outro é também um trabalho, né, da escola, do educador e nosso como pessoa. Porque é na vivência, né, e convivência que se mostra o aprendizado. Então, o papel da escola frente ao processo todo é fazer com que tenhamos práticas em que vai incluir todos na educação e direitos humanos, é fazermos atividades constantes de inclusão dos nossos alunos, é dar voz aos nossos alunos, dar visibilidade a eles. E aí, para isso, precisamos estar preparados. Encerrando, eu quero tirar a dúvida depois de 4 alunos, tem 4 slides ainda, mas amanhã, às 18 horas, a prova, né, vai estar no live. Você tem até a meia-noite. Ah, não é sexta não, perdão. É sexta não, amanhã é quinta. Eu vou mudar lá. Amanhã não é sexta não, é
quinta para fazer e postar de volta, tá? Querendo dar mais um dia para você, de dar aula da outra professora já, Deus do céu, amanhã mesmo. Então, meus agradecimentos a todos, né, pela companhia nessa caminhada. E foi muito bom estar com vocês. Vocês me ajudaram, eu já disse ontem, né, a crescer. Então, cada um de vocês eu vou levar um pouquinho dessa turma, né, essa turma gigante, 57 alunos, né, na minha vida. Eu tenho muita gratidão a todos vocês. Eu vou agora tirar as dúvidas, foram algumas dúvidas, algumas repetidas, né, sobre a cartilha e sobre o ECA. E sobre direitos humanos. Foram 3 dúvidas levantadas. Vamos ao primeiro, né? Essa cartilha que eu postei para vocês, ela é um caderno do projeto, né? Respeitar é Preciso, do município de São Paulo. Esse projeto conta com 7 cadernos, respeitar na escola, respeitar para todas as idades, sujeito de direito, democracia, e escola, diversidade e discriminação, respeito e humilhação, né? E mediação de conflitos. Então, eu vou postar o link para vocês, né? Depois. Então, tá aqui o link, ó. Essa cartilha tá aqui, né? Do projeto, né? Respeitar é Preciso, tá aqui. Os temas que eu trabalhei com vocês foi desigualdade, discriminação e direitos humanos, educação e direitos humanos e discriminação na escola. Atuação do cotidiano foi o meu foco com vocês, tá lembrado? Atuação do cotidiano da escola. Então, como vocês vão atuar no cotidiano? Esses 4 temas estão naquela cartilha que eu postei lá, que vocês podem ler. Esse aqui é o link. Eu vou pegar e vou enviar para vocês agorinha, tá? Vocês podem salvar lá depois, mas só é aqui, ó. Quem quiser copiar ou tirar uma foto, né, que vocês têm esse hábito, fiquem à vontade, tá? Sobre o ECA, foi a Antônia que perguntou, né, como a escola está trabalhando. Então, nós só focamos uma parte voltada para o direito e inclusão. Ele tem sido trabalhado nas escolas, sim. As escolas recebem ele condensado e pouco aborda, né, por uma questão, né, de não ler, de desconhecer os artigos. Muitos professores nunca pararam para ler a fundo e pesquisar sobre cada um dos artigos. E lembra que eu falei que para ensinar eu preciso aprender? Se eu não aprender, eu não consigo ensinar. E aí os próprios professores terminam por focar nas críticas do senso comum e esquece, né, as formações que seria necessária para ele sair do senso comum. Mas tem escolas, né, que destacam em alguns projetos baseado no ECA. Tem algumas escolas sim, mas a maioria vem condensado, espécie de gibi, revista em quadrinho, né? E é o que a gente tem nas escolas. Os professores costumam trabalhar em ensino religioso ou em PPT, tá? Até em artes alguns trabalham fazendo desenhos, tudo com os anos iniciais. Sobre direito, foi a irmã que perguntou, não foi, irmã? Aí, sobre direito, é uma definição, né, que facilita a compreensão porque diz respeito à pessoa. Então, eles dividiram, né, os ramos do direito, houve várias divisões, e aí, para ficar mais fácil trabalhar, eles dividiram em direito cidadania, direito cidadão, direito de propriedade, direito de família. Então, tem várias ramificações do direito. A gente tem 3 aqui que elas são mais fáceis de compreender, que é o civil, política e social. E aí elas acabam abarcando aqueles outros ramos do direito. Se você olhar aí no slide, você vai ver, e o restante também, que esse civil é inerente à liberdade individual, né? Liberdade de expressão e de pensamento, que é um direito, né? Direito de liberdade, direito de pensamento. Direito de propriedade e direito de conclusão, né, de contratos. Direito de justiça, né, que foi tudo instituído no século XVIII. Vocês vejam que uma coisa já está bem... Então, esse direito civil, ele existe, ele só está sendo ampliado com outros direitos no decorrer dos anos. Como é que isso entra na educação? Quando eu tenho o direito inerente à liberdade individual, eu já tenho o direito de que a pessoa pode ser da forma que ela quiser ser. Então, já entra lá na questão da não discriminação.
Liberdade de expressão e de pensamento, né? Eu posso ter minha religião, minha crença, tudo, então eu posso ter direitos ali. Então vai entrando em um por um. O político, direito de participação, de exercício, né, do poder político. Eu posso ser eleitor ou posso ser candidato. Eu posso trabalhar, né, atuar no conjunto das instituições públicas. E eu posso estar constituído, e esse direito ele foi constituído no século XIX. Só que ele hoje está aprimorado para adequar à Constituição e aos direitos humanos. Social. Esse é um conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico, social, desde a segurança até o direito de partilhar do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade, que são conquistas do século XX. Viu aí? Então, só no século passado